Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast de saúde coletiva da FURB, uma iniciativa do programa de pós-graduação em saúde coletiva, que busca promover diálogos sobre temas atuais, conectando ensino, pesquisa, extensão e as políticas públicas de saúde. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira Nunes, professor do mestrado em saúde coletiva. Nosso objetivo é promover uma reflexão integrada sobre saúde mental, diversidade e a vivência das pessoas com deficiência. Tratar esses eixos de forma articulada significa reconhecer que tais dimensões se entrelaçam no cotidiano dos serviços e dos profissionais de saúde. A saúde mental é impactada pelas barreiras sociais, pelo capacitismo, pelas desigualdades e pelos efeitos diretos e indiretos das discriminações. No caso das pessoas com deficiência, compreender essas interações é essencial para garantir um cuidado integral e garantir sua plena participação social. Por isso, discutir esse tema é assumir um compromisso ético, político e formativo. Pensar práticas e políticas que promovam equidade, cuidado integral e acesso universal, como preconiza o SUS. Para começarmos, convidamos o professor Jorge Fernando para se apresentar e contar suas experiências pessoais e profissionais, como elas se conectam com a saúde mental, a diversidade e as pessoas com deficiência. Olá a todos, eu sou o Jorge Fernando, sou enfermeiro, professor, coordenador do CAPS Infantil, mestre em saúde mental e tenho uma relação muito grande com a saúde mental, já há 24 anos de experiência nessa área. Atualmente também estou preceptor do programa PET Saúde e Equidade, que é um programa desenvolvido em parceria com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Regional de Blumenau. Convidamos na sequência a professora Cessuana para se apresentar e contar suas experiências pessoais e profissionais e como elas se conectam com a saúde mental, a diversidade e as pessoas com deficiência. Bom, professor Carlos, eu sou a Cessuana Magalhães, eu sou egressa da FURB, formada em fisioterapia. Logo após de formada, eu atuei aí um bom tempo, 5, 6 anos, trabalhando com reabilitação de pessoas com deficiência, até que um dia eu conheci um paratleta, né, que foi um divisor de águas na minha história de vida e profissional. A partir disso, então, eu comecei a fazer uma segunda graduação em Educação Física e conheci o programa de Paradesporto de Blumenau, que é uma política pública de referência nacional, né? Estamos agora com quase 1.000 alunos, 14 modalidades adaptadas, e eu estou nesse novo momento, né, que é um mestrado, né, com a orientação aí do senhor aí nessa nova caminhada. Opa, ótimo. Reconhecer a diversidade humana é compreender que cada pessoa carrega histórias, identidades e marcadores sociais que moldam suas experiências de vida, como gênero, classe social, deficiência, raça, orientação sexual e idade. Essas dimensões, quando combinadas, produzem formas distintas de vivenciar o cuidado em saúde. No campo da saúde mental, essa compreensão torna-se ainda mais urgente ao olharmos para as pessoas com deficiência, que enfrentam barreiras que vão além das limitações físicas e sensoriais. Lidam diariamente com o capacitismo, a invisibilização de suas demandas e obstáculos institucionais que afetam profundamente sua autonomia, dignidade e bem-estar psíquico. A partir de suas experiências, professor Jorge e professora Cessuana, quais são os principais desafios que vocês identificam na relação da saúde mental com o enfrentamento do capacitismo e da interseccionalidade nos serviços de saúde voltados a pessoas com deficiência? Professor Jorge. Bom, professor Carlos, acho que falar de um tema tão relevante, né? Quando a gente fala sobre os estigmas, né, e preconceitos, a área da saúde mental, ela, por toda a sua história, ela revela, então, uma necessidade muito grande da gente reduzir a quantitativa de estigmas relacionados às pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, algum tipo de deficiência, né? E isso faz com que a gente precise discutir mais sobre a política pública, sobre os espaços da academia, com a população em geral, numa forma que a gente possa reconhecer as pessoas que têm de ter uma maior vulnerabilidade, uma maior dificuldade, seja nas suas expressões, seja na sua inclusão nos diversos ambientes, elas requerem um cuidado especial.
um cuidado digno, de um olhar que seja de acordo com o que o SUS preconiza, né? Com as suas diretrizes, com os seus princípios, que olhe para a longitudinalidade, para a integralidade, que olhe para a equidade, né? E que a gente possa, então, olhar dentro dessa diversidade que nós vivenciamos no dia a dia, como que nós podemos, como saúde, estar mais próximo dessas famílias. Porque quando a gente fala de um processo de adoecimento psíquico, a gente não está falando de uma única pessoa, mas ela é uma de um núcleo familiar, de uma família que muitas vezes precisará de um suporte tanto da saúde como de uma rede intersetorial de apoio. Tá certo, ótimo. Muito obrigado, professor Jorge. Professora Sessuana. Professor, eu acho importantíssimo, quando a gente fala de desafios, a gente trazer à luz a questão das barreiras, né? Essas barreiras, elas estão descritas em leis e em documentos oficiais, como a Lei Brasileira de Inclusão, o Modelo Biopsicossocial da CIF e a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a gente tem aí alguns tipos de barreira. Eu acho importante a gente trazer uma discussão sobre, né? A gente tem as barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais, barreiras tecnológicas, institucionais, econômicas, sociais. E a mais difícil, baseada na literatura de transpor, são as barreiras atitudinais. Que, como a gente falou na questão anterior, que está muito enraizado no conceito de capacitismo, né, que a sociedade traz aí de uma cultura milenar de exclusão. A gente percebe um movimento na sociedade de 10 anos para cá de combate a esse capacitismo, de discussões sobre, né, para que a gente consiga ampliar o olhar. E esse maior desafio, né, é justamente não enxergar essas barreiras ou transpor essa barreira, entendendo como direito igualitário de todos, né? Sabendo que a gente não está fazendo favor para ninguém, sabendo que eles querem, as pessoas com deficiência querem somente exercer o seu direito sobre qualquer, né, acesso a uma unidade de saúde, né, uma comunicação eficiente, por exemplo, uma pessoa com surdez que quer comunicar para o médico o que ele está sentindo, que forma, né, de que forma ele está se sentindo. Essas barreiras tecnológicas hoje em dia, com a inteligência artificial, com tanta evolução, e ainda a gente peca, a sociedade ainda precisa desenvolver esse lado para promover a igualdade, a equidade, né, que é um dos princípios que o PET trabalha, discute tanto sobre isso. E também, acho que a gente vai falar também depois, é sobre as políticas públicas, né, que precisam ir se adequando, se ajustando, para promover a inclusão, que é a nossa luta aí. Muito bom. E de que maneira essas desigualdades impactam a saúde mental das pessoas com deficiência que buscam assistência em saúde? Jorge. Então, os impactos são bastante graves em alguns momentos, professor. Acho que quando a gente fala, né, a professora Sessuana fala sobre a questão das atitudes, né? Então, hoje, trabalhando no CAPS infantil e atendendo uma demanda infanto-juvenil, mas muitos dos problemas a gente identifica a partir do que acontece lá no ambiente escolar. E a gente olha para o contexto familiar e percebe que muitas vezes essa criança também está cuidada por um ente familiar que também está precisando de cuidados, que também tem alguma deficiência. Então, um grande desafio que a gente vê em relação à saúde e às políticas é como a gente consegue atender essa família no seu território. Como que a gente consegue incluir essa criança que está com dificuldades de inclusão, de acesso, né? Que os profissionais consigam perceber as suas reais necessidades, independente de outros marcadores sociais, como a professora trouxe questão de cor, de sexo, de gênero, né? Então, todo esse processo, principalmente nós que trabalhamos na área pública, a gente trabalha muito próximo das vulnerabilidades e dos contextos reais dessas famílias. A partir do momento que nós temos equipes profissionais de saúde ou de outras áreas que trazem consigo essa carga de preconceitos, de estigmas, eles dificultam muito o acesso. Retardar ou dificultar o acesso às pessoas que têm uma dificuldade de chegar, de ser cuidadas,
muitas vezes a gente está inviabilizando um futuro melhor para essas crianças, para essas famílias. Então o impacto, se ele não for mediado, se ele não for sanado, a tendência é que ele traga mais sofrimento, mais exclusão e menos possibilidades de acesso. E ao contrário também é verdadeiro, né? Certo, obrigado, Jorge. Sessuana. Aproveitando a fala do professor Jorge, acho fundamental a gente falar sobre a posição da família nessa estrutura toda, né? Que tem uma criança com deficiência, um jovem com deficiência, ou mesmo um adulto, né, com deficiência na família. Eu acho que o cuidado, talvez as políticas teriam que se centrar ou direcionar o olhar para a família, com mais atenção, né, com mais afinco, para que porque a família é sempre o provedor, né, da situação ali social da pessoa com deficiência. Então, essas desigualdades eu acho que impactam diretamente nesse seio familiar, na saúde mental dessas famílias, dessas mães. Volta e meia a gente escuta na mídia algum acontecimento em relação, né, a mães com crianças com deficiência, essas dificuldades, e é uma coisa muito velada, né, que a gente não vê o que acontece por trás nos bastidores, quando essa mãe está em casa com essa criança, a dificuldade, as camadas que se sobrepõem, as camadas sociais, né? As camadas de gênero, de raça, de vulnerabilidade. Eu acho que tudo isso vai agravando muito as desigualdades sociais, né? Mas, puxando e direcionando, né, a brasa para o meu assado, eu queria dizer para todos que o esporte é uma ferramenta poderosa para diminuir essa desigualdade social. O esporte, ele promove, abre portas para as pessoas com deficiência que há 10 anos atrás não se falavam sobre isso. Hoje a gente tem possibilidades aí de Bolsa Atleta nacional, internacional, atletas de Blumenau em competições internacionais, atletas brasileiros brilhando lá fora no esporte adaptado. Então, eu queria mesmo jogar confete no esporte paralímpico, né? E como essa ferramenta ela é poderosa para transformar a vida das pessoas com deficiência. Diminuindo essas camadas, na verdade, eu vejo que o esporte ele transcende todas essas camadas, assim, ele não vê raça, não vê gênero, não vê condição social e não vê a deficiência. Ele oportuniza, né, que aquele potencial ele seja aflorado, desenvolvido, né, explorado e trazendo esse lugar de fala para a pessoa com deficiência, esse lugar de, digamos assim, de reconhecimento, aquela medalha que muitas vezes, né, eles trazem de uma competição, como isso significa e transforma a vida deles e das famílias também, contribuindo, tenho certeza, de forma direta para melhorar a saúde mental dessas famílias e dessas pessoas com deficiência. Isso, e lembrando nesse caso também que nas falas do Jorge e da Sessuana nós temos muito a questão da potencialização da autonomia. E aqui nós estamos falando do quê? Do desenvolvimento de um conjunto de ações que permitirá aquelas pessoas para as quais essas políticas foram voltadas, que elas se tornem mais hábeis para lidar e resolver seus próprios problemas. Essa é a questão. Então, sempre estamos falando aqui da potencialização de autonomias. Bom, mas aí dando continuidade aqui à nossa conversa, né? Como é que vocês veem que as políticas públicas, especialmente no âmbito do SUS, podem se articular para construir serviços de saúde mental que sejam verdadeiramente inclusivos? Bom, professor, eu penso que para que a gente possa ter uma política pública que ela seja, de fato, presente e aplicável, né? Um dos pontos que a gente precisa falar do ponto de vista de financiamento da saúde. Então, isso é um ponto que pode melhorar a condição de formação, melhorar a condição de implantação de novos serviços, de fazer com que essa rede ela seja implantada dentro das suas possibilidades que ela é pensada. Na saúde a gente fala muito de PTS, Projeto Terapêutico Singular.
nesse projeto a gente precisa incluir esse usuário, essa família, em que condições essa família está, para que a gente possa também avaliar quais são as suas possibilidades, trabalhar a autonomia, trabalhar o protagonismo delas, trabalhar o desejo também muitas vezes, mas é preciso que a gente entenda a importância de incluí-los nesse projeto. No ponto de vista de saúde, a gente fala da rede de atenção psicossocial. Essa rede ela precisa estar funcionante, ela precisa estar articulada desde a unidade de saúde que tem lá próximo da casa das pessoas, de estar conhecendo essas famílias, conhecendo quem mora naquela residência, de poder conversar com o CRAS, conversar com a escola, entender de fato quem são aquelas pessoas que estão lá. E a partir disso, lá no território ainda, unidade de saúde básica, o CRAS e a escola poderem conversar, entender melhor quais são as necessidades daquela família. E a gente pensando ainda na importância da política pública, a saúde muitas vezes ela é chamada para tentar estancar uma dor. Mas o que a Cessuana nos trouxe a gente precisa investir não só na saúde como diagnóstico, como tratamento médico, mas a gente precisa investir em questões sociais, no esporte adaptado como um grande instrumento, na arte, na cultura, em outras formas da gente levar saúde à população. E os casos que de fato identificamos, que forem identificados a necessidade de um tratamento de saúde, que também tenham acesso aos seus locais de saúde. E aí, olhando para esse olhar da inclusão, da integralidade, da equidade, né? Que é o que o SUS preconiza, que as pessoas sejam atendidas pelas suas necessidades e não por outros marcadores sociais que não vão contribuir e sim atrapalhar, né, o avanço da saúde como um contexto mais ampliado, né, de um bem-estar não só pela ausência de doença, mas por ter outras possibilidades, inclusive de ter um futuro melhor através da escola, inclusive, que é um dos grandes precursores juntamente com o esporte, né? Pensando nessa criança que se tornará o adulto posteriormente, por exemplo. Isso aí, Jorge, muito bom. Cessuana? Bom, estava tendo uma aula aqui do lado, aqui, né? Mas essa resposta do professor vem de encontro ao que eu estava refletindo aqui, que eu acredito ser importante, determinante para mudar esse cenário, é a aproximação das políticas públicas, né? Muitas vezes a família não tem essa informação, que tem acesso ou demora para receber informação, que tem acesso a tais direitos, a benefícios, ou que tem o CRAS, né, ou que tem uma Secretaria de Saúde, ou que tem agora, né, há um ano aí fazendo aniversário, a CEIDEP, que é a Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e para Desporto. Então, acho que Blumenau, o município de Blumenau, ele está anos-luz na frente. A gente já sai 10 na frente aí, porque a gente tem um sistema de saúde articulado, a gente tem uma secretaria específico para as pessoas com deficiência, a gente tem um programa de paradesporto com 14 modalidades, mais de 1.000 alunos, atendendo os 4 segmentos de deficiência física, intelectual, auditiva, visual, mais transtornos, né? E mais de 2.000 síndromes relatadas na literatura. Então, é uma política pública de referência, eu estou, né, batendo nessa tecla, porque sim, vamos valorizar o que temos na casa, né? E saber que é tão efetivo que eu, que sou professora, estou no front, na linha de frente, todos os dias atendendo o aluno, né? Olhando nos olhos dessa família, tentando, ouvindo, recebendo, acolhendo essas famílias e entender a importância dessa articulação entre as políticas. Do acesso ao direito, é o que a gente falou antes, né? Ele saber que ele tem esse direito e exercer de fato, né? Não é só saber, é saber como exercer, de que forma, quais órgãos, quais secretarias estão ali, dando esse respaldo para essa família que muitas vezes está em sofrimento, às vezes de receber um diagnóstico, de um processo de aceitação de diagnóstico que muitas vezes não é, digamos assim, não é tão... É um processo, às vezes, longo, árduo para essa família, né? Então, aonde que ela pode se apoiar, aonde que ela pode procurar esses recursos, né, de reabilitação físico, mental, os recursos sociais, né, que essas famílias muitas vezes necessitam.
Então, eu acho que o SUS traz nas suas bases, nas suas leis ali, a garantia dos direitos. E sim, o município de Blumenau, ele tem isso articulado, e com a criação da secretaria isso vem se afinando, se aproximando cada vez mais. Eu acho que a gente vem num ritmo bom de discussão. Momentos como esse, né, professor, são para isso, para que a gente possa fomentar aí um novo olhar da sociedade sobre as pessoas com deficiência, a importância de estar refletindo sobre, né? E, por último, ainda pontuar um investimento em acessibilidade, né? Para combater aquelas barreiras que a gente conversou anteriormente. Eu acho que o acesso é direito, é dever do Estado, né? Está na Constituição. Então, essa garantia de direitos, ela tem que ser executada para as pessoas terem um direito igualitário, né? Como todo mundo quer. Isso, e sempre lembrando que quando falamos na questão da deficiência, a deficiência nunca está na pessoa, está na relação da pessoa com o ambiente. E na medida em que o ambiente se torna mais inclusivo, você tem aí o indicador de saúde mental melhorando, de um lado, redução de sofrimento, aumento de autonomia e, além disso, aumento da capacidade produtiva. Ou seja, existe impacto econômico que faz com que essa política pública, na realidade, ela valha a pena para a própria sociedade. Porque ela traz retornos e benefícios, tanto no campo subjetivo, quanto no campo objetivo econômico. Né? Então, e nesse sentido, eu queria pontuar também, como testemunha, né, que nós vemos uma CIDEP realmente muito envolvida. Uma CIDEP realmente trabalhando com política de Estado e não com política de governo. Continuando nesse debate tão interessante, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é mais voltada para o Jorge Fernando, mas claro, você, Sônia, se quiser ajudar depois, fica muito à vontade. Jorge, a questão da inclusão é um desafio gigante dentro do SUS, certo? Porque a população de PCDs ela é muito heterogênea. Nesse sentido, a minha pergunta para ti é, o que você acha que poderia, eu diria assim, que deveria ser enfocado ou priorizado nas políticas públicas dentro do SUS e também a partir daí nas ações que vão até as unidades de saúde para que nós potencializemos esses ambientes que sejam mais inclusivos? Bom, professor, o senhor traz uma pergunta de extrema relevância para a gente falar sobre um sistema de saúde que ele teoricamente, está nascendo, né? 30 e poucos anos que nós temos o SUS. E se a gente pensar o que o SUS traz em relação a outros programas que existiam de política pública anteriormente, não chegam nessa capacidade que o SUS tem. Se a gente ter uma ideia, as pessoas para ter acesso, independente de ter ou não uma condição de saúde, elas precisavam estar ligadas ao mercado de trabalho, para que elas pudessem acessar uma unidade de saúde. Então, o SUS ele já faz uma nova repaginação em relação ao acesso das pessoas. Quando eu falo da questão de ser um sistema novo de saúde, a gente tem, por exemplo, a reforma psiquiátrica, que ela é de 2001. Que a gente tem a lei, né, que faz, de fato, uma mudança no panorama da assistência à saúde mental no país, que redireciona para sair de um lugar único, que era um hospital psiquiátrico, para unidades diversificadas, né, que a pessoa pudesse ser cuidada no território. Então, se a gente pensar por essa lógica, a gente está a passo, talvez, ao nosso olhar ainda que lentos, mas a gente está conseguindo avançar como política pública. Voltando um pouquinho no quadro anterior, o financiamento ele é um ponto importante. A formação é algo importante. A professora Sessuana traz sobre a CIDEP algo muito novo. Nós teremos uma Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência no município. Então, aos poucos, se a gente pensar num quebra-cabeça, a gente vem montando as peças. A lei de inclusão da pessoa com deficiência, ela é nova. Então, a partir do momento que a universidade entra em ação, as políticas públicas entram em ação, as pessoas começam a se perceber, né, que é necessário olhar para o mercado de trabalho, para a inclusão, para a potencialidade das pessoas, né, que a gente não tem uma única raça soberana, que a gente tem... A gente trabalhou um tema recentemente que falou sobre a diversidade, né? Falando como é diferente cada um, né? Um é mais moreno, cada um tem um DNA, cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem uma formação.
Cada um tem uma especificidade, né? Um é psicólogo, um é enfermeiro, um é engenheiro. E como que a gente está podendo se apoderar desse olhar de quanto a diversidade, ela, pelo viés correto, ela contribui, ela traz potencialidades. Isso faz, então, com que a gente perceba que o SUS está num caminho. Se a gente falar sobre a questão estrutural, né, às vezes nem sempre há uma condição de planejamento, a imigração, e por vezes as unidades de saúde elas não estão preparadas ou pensadas para ser lá uma unidade de saúde. Às vezes era uma casa que ela passa, então, ser uma unidade de saúde. Então, a partir, novamente, das novas legislações, começam, então, a fazer com que as novas estruturas, as novas construções, elas sejam, então, mediadas a partir, então, de legislações próprias e também olhando para a formação das pessoas, dos novos acadêmicos, dos novos profissionais. Isso. E só lembrando, caro público que estamos assistindo aqui, os conceitos de inclusão e acessibilidade são conceitos diferentes. A acessibilidade, a questão do acesso, ela é uma parte do conceito de inclusão. Né? E isso gera, volto a dizer, um conjunto de desafios gigantes, que quando bem enfrentados, terá como resultado o quê? Volto a dizer, diminuição de sofrimento, aumento de melhora no bem-estar e aumento da autonomia de ação e autonomia econômica. Essa é a questão. E ao pensarmos nessa diversidade, gente, podemos falar em questões da linguagem, não precisamos só falar de PCDs. Tá? É um indivíduo que veio do Haiti, que quer explicar que ele está com uma dor que o profissional de saúde não entende o que ele está falando. Certo? Que são desafios que as unidades de saúde enfrentam todos os dias. Né? Então, como esse é um desafio dos gestores, um desafio intelectual muito forte. E também dos profissionais que estão na ponta. Como fazer para conseguir fazer essa verdadeira inclusão e integração? Agora, uma pergunta para a Cessuana. Tá, mais voltado para ti, Cessuana. Público diverso. E a formação profissional, as formações profissionais? Porque aqui, sem pensar muito só no raciocínio curto, a gente já vê impactos diretos sobre as áreas de engenharia, áreas de educação e áreas da saúde. E aí, preparar essa população, esse grupo de estudantes, como? O que é que você sugere, o que é que você pensa? É maravilhosa essa pergunta, né, professor? Porque vem embasado, né, nos alicerces aí da inclusão, que é uma formação profissional especializada, né? E essa formação ela passa desde a graduação, inicia na graduação, né, onde esses estudantes vão ter contato com os conceitos, né, com as definições, com pessoas com deficiência, e passando também por uma reformulação de currículos, né, com uma inserção talvez mais efetiva desses temas, né, desse público tão diverso, né, que é a sociedade, desde a graduação até a formação especializada daquele profissional que está atendendo a pessoa, está na linha de frente, está no atendimento direto das pessoas com deficiência. Esse profissional também precisa se especializar, também precisa passar por formações, né? Buscar, e não só a formação do município, mas formação especializada mesmo, a pós-graduação. Eu acredito que a inclusão, a melhora do serviço passa, sim, por uma especialização, por uma formação adequada desse profissional aí, para estar mais preparado para receber e atender esse público de pessoas com deficiência. Ou seja, precisamos de projetos pedagógicos que pensem a questão das pessoas com deficiência. E para vocês terem uma ideia, caro público, os estudos falam aí que entre 7% e 9% da população tem algum tipo de deficiência. Ou seja, está muito longe de ser um público a ser desconsiderado. Então, nesse sentido agora, considerações finais, uma última fala de despedida. Bom, muito bom esse tema, né, professor Cessuana, professor Carlos, e eu acho que valorizar, assim, o que a gente tem, o que a Blumenau também tem desenvolvido, né, com a universidade, com a CEDEP, com a SEMOS, a área de educação, a área social do município também tem trabalhado de uma forma articulada, buscando, de alguma forma, incluir mais a população em geral. Sabemos que recebemos muitas pessoas de fora do estado, de fora do país, né, e que vêm buscar, né, o seu sonho, a sua moradia, residir nesse estado.
E a gente precisa, então, realmente ser acolhedores, né, e propiciar essa condição de inclusão e de acesso à saúde e às demais políticas públicas no município. Bom, o meu agradecimento, ele vem em forma de... na oportunidade de eu poder falar sobre o meu propósito, né? Como profissional que atua com pessoa com deficiência, que ama o que faz, que é apaixonada, que pensa nisso 24 horas por dia. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de a gente trazer à luz essa discussão, né? Poder aí expandir, ampliar aí os conhecimentos acerca das pessoas com deficiência. Bom, promover equidade, reduzir disparidades no acesso ao cuidado e garantir melhores resultados em saúde para populações historicamente vulnerabilizadas é um compromisso de todos nós. Acreditamos que conseguimos trazer reflexões importantes sobre a relação entre saúde mental, diversidade e pessoas com deficiência, temas que nos convidam a pensar em um cuidado mais humano, inclusivo e comprometido com os princípios do SUS. Quero agradecer ao professor Jorge e também à professora Cessuana, nossos convidados especiais do episódio de hoje, a equipe da FURB TV, que sempre nos acolhe tão bem, e a todas as pessoas envolvidas na realização deste podcast, inclusive nossa mestranda Leandra Barbieri, que está aqui no fundo. E claro, agradecer a você que nos ouviu até aqui. Nos acompanhe em nossas redes sociais, né, por @ppgscfurb. Até mais.